exame está oficialmente aberto. Hoje, dia 22 de agosto de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço, meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é sábado. E sábado é dia de se hidratar com um goró gostoso. E não há nada melhor do que o bar do Naldo. Lembre-se de Dorothy em O Mágico de Oz. O que é que Dorothy falava em O Mágico de Oz? Não há lugar melhor do que o nosso lar. Não há lugar melhor do que o nosso bar. Sim. E, dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Regressamos à hora satânica, a hora em que tratamos de temas de cunho sobrenatural. Nem sempre, mas manteremos a onda hoje, porque vou dar sequência, não é bem uma sequência, digamos uma semi-sequência, a questão da 100ª festa de Nossa Senhora da Quiropita. Eu estive no Bexiga, onde adquiri esta programação e, ao examiná-la, me deparei com este artigo aqui, ó. São Luís Orione, tratando de Dom Orione, que é a foto dele, ó. Essa programação aqui é muito boa, gente. Muito boa. Muito boa mesmo, muito bem feita. É bom dar os créditos para quem a fez, né? Dê a César o que é de César. E ela foi feita pela equipe mesmo aqui da paróquia da Nossa Senhora da Quiropita. Aqui, expediente. Padre Altamir Gabriel, Padre Adilson Rodrigues. Comitê de Comunicação, Giovana Vieira, Henrique Canela, Eduardo José, Givanildo Conceição, Luiz Henrique Maciel. Projeto gráfico de diagramação, Luiz Henrique Maciel. Participação, Padre Altamir Gabriel, Eva Bertani, Meire Micone, Eduardo José. Revisão, Karina Nunes, Silva Pinheiro, Giovana Vieira. Eles fizeram 9.000 exemplares. Muito bem feito. Parabéns para essa equipe aqui. Fizeram um material de alta qualidade.
E por que me chamou a atenção? Porque eu morei na Bela Vista durante muito tempo, durante a minha infância. E eu frequentei muito o Bexiga, principalmente a Praça Dom Orione, sim. Praça Dom Orione, que aos fins de semana, sábado, não sei se no domingo tinha também, mas normalmente se fazia uma feira de antiguidades lá, tinha muita coisa interessante, muitos discos de vinil. Lá talvez que tenha começado a minha paixão pelo vinil usado, assim, por raridades. E lá também era conhecido como motel de cachorro, sim. O pessoal levava a cachorrada lá para ficar de sacanagem na praça. Tem história essa praça. E aí é interessante porque eu cresci praticamente nessa praça sem saber quem era Dom Orione. Era o nome da praça. Isso é aquilo que demonstra a deficiência cultural do brasileiro. O brasileiro é um povo de um baixíssimo nível intelectual em função disso, em função primeiro, do pouco interesse pelas coisas, que não é o meu caso, mas também pelo fato do conhecimento não ser transferido para as pessoas. Ninguém nunca me falou quem era Dom Orione. Isso que é o problema. Muitas vezes a pessoa mora numa rua, não sabe quem que é o responsável pelo nome da rua, normalmente é o vereador, por que deram aquele nome para a rua, quem é o cidadão que dá nome à rua, ao prédio, às vezes ao bairro, à cidade, ao estado, ao país, ao mundo. Isso é uma falha cultural grave. E vou dar até um exemplo aqui. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Milton Neves, uma cidadã aí, não vou me referir a ela. Ela foi uma daquelas pessoas que Olavo de Carvalho tirou da sarjeta. Morava na Europa, se acabava de ser intelectual, de ser doutora. Hoje ela assina, é doutora. Sou doutora, não é doutora, é doutora. Doutora isso, doutora aquilo. E os pessoal adoram um carteiraço, que eu te falar. E uma vez o Milton Neves a entrevistou porque ela trabalhava como intérprete de um time de futebol da Inglaterra. Ela é de uma cidade aí, não sei de onde, e Milton Neves malandramente perguntou quem era o cidadão que dava nome à cidade. E ela começou a se esquivar, e o Milton Neves falou, você não sabe, eu vou dizer quem que é. E falou. Então, a doutora aí também não tinha o menor interesse por saber quem que era a pessoa que dava nome à cidade dela. Ok? E, graças a essa matéria, eu vim finalmente saber quem era Dom Orione. Quem era e quem é, porque ele é um santo, ou seja, ainda atua neste plano. Provavelmente não a alma dele, mas uma telesma, uma forma de pensamento dele. Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. Na programação da 100ª festa de Nossa Senhora da Quiropita, publicado foi o artigo cunhado de São Luís Orione, um santo que pisou em nosso chão. Lendo-se que, nascido em Pontecurone, na Itália, em 23 de junho de 1872, Dom Orione dedicou toda a sua vida aos pobres, aos doentes, às crianças abandonadas e a todos aqueles que viviam à margem da sociedade. Nota: Pontecurone significa Ponte do Rio dos Curoni. Os Curoni eram uma tribo etrusco-ligure do nordeste da Itália. Ademais, como fundador da pequena obra da Divina Providência, acreditava que a evangelização acontecia por meio da caridade. Sim, evangelização é o ato de transmitir os ensinamentos do Cristo. E o Cristo deixou como mandamento para
seus seguidores, amai os outros como vocês me amaram. Ou seja, transfira esse amor. Transfira esse amor. Segunda nota, a pequena obra da Divina Providência é uma congregação católica composta por freiras, eremitas e leigos consagrados, que ele fundou em 14 de outubro de 1893 para ajudar os pobres, os jovens, a Igreja e o Papa. Voltando, sua missão ultrapassou fronteiras e chegou ao Brasil em 1913 com a vinda dos primeiros missionários orionitas. E, alguns anos depois, o próprio Dom Orione veio ao Brasil para acompanhar de perto essa obra que apenas começava. Todavia, o Bexiga teve o privilégio de recebê-lo em duas ocasiões históricas, visto que a primeira visita aconteceu em 1921, quando a antiga capela de São José ainda dava os primeiros passos como centro da comunidade italiana. Sim, quando a gente fala de questão cultural, uma das características da cultura italiana é a fé. Então é que o Vaticano fica em Roma. Então, você pode ver que sempre tem aquela figura do padre, até por gozação, o pessoal sempre imita o padre com sotaque de italiano. Mas é uma característica muito forte da Igreja Católica, ser a igreja da comunidade italiana, a Igreja dos Italianos. Anos depois, em 1936, Dom Orione retornou ao bairro e encontrou uma comunidade fortalecida pela fé. E, naquele momento, emocionou-se ao recordar da pequena capela que havia conhecido anos antes e contemplar uma igreja viva, construída pelo esforço e pela devoção de centenas de famílias. E esse é outro ponto também. As famílias italianas se reúnem ao redor da igreja. A igreja é o grande centro cultural italiano. Precisa entender muito isso. A importância da fé católica para os italianos. Há quase uma simbiose entre eles. No site da paróquia de Nossa Senhora da Quiropita, publicado foi um artigo de autoria do padre Renato Scano, alcunhado de, para que Dom Orione chegasse à canonização. Lendo-se que foram 68 anos desde o nascimento de João Luiz Orione, em 1872, até a morte, em 1940, de um vasto crescimento espiritual para sair, em 1963, o decreto da abertura do seu processo de beatificação e canonização. Sim, são duas partes. Primeiro, ele é beatificado e o passo seguinte é a canonização. Isso é um processo pelo qual tem que ter paciência, porque são anos e anos de muito estudo. A coisa é muito bem feita pela igreja. Contudo, no caso em questão, foram apresentados muitos milagres atribuídos a ele. E outra coisa, os milagres atribuídos a um candidato a beato ou santo, eles podem ter sido feitos em vida ou no pós-vida. Conversaremos mais na sequência. Sendo que deles foi escolhido como o mais maravilhoso o milagre da cura de Pierino Panaca, um morador da região de Tortona. Ademais, o senhor Panaca, em 1990, adoeceu gravemente. Foi internado no Hospital São Rafael. Houve exames e mais exames e só piorava. Até que foi constatado carcinoma pulmonar com infiltrações e vazamentos. Um caso gravíssimo de câncer. E vieram os prognósticos dos médicos. Terapia inexistente e grave risco de morte. A família, desiludida pelos médicos, recorreu então à fé e iniciaram orações pedindo a cura pela intercessão de Dom Orione. Então, quando os médicos o examinaram,
não encontraram um sinal do tumor. Por várias vezes, nos meses e anos seguintes, os médicos repetiram os exames e não encontraram um sinal da doença. Doravante, a comissão designada pelo Papa tornou a reexaminar todos os documentos do anunciado milagre. Finalmente veio a aprovação. E assim, no final de 2003, exatamente 40 anos depois do início do processo, João Paulo II declarou que a igreja estava pronta para canonizar Dom Orione. Logo, foi marcado o dia de 16 de maio, guarde aí, para a canonização daquele que, já nos dias de sua morte, em 1940, o então Papa Pio XII teve de denominar como o pai dos pobres e o benfeitor da humanidade sofredora e abandonada. Nota final. Para o entendimento da mecânica do milagre, assista aos programas Recuperação Milagrosa após 26 dias de inconsciência, experiência de quase morte, recuperação milagrosa após 26 dias de inconsciência, o cordão de prata, recuperação milagrosa após 26 dias de inconsciência, uma recaída iluminista e recuperação milagrosa após 26 dias de inconsciência, a mente tem poder, cujos links estão na descrição. Sim, a gente tem que entender a mecânica do milagre. O milagre, ele não ocorre gratuitamente. Ele depende de uma série de fatores. Eu explico isso nesses programas porque ele trata de uma moça, a Mihomu Kaido, uma japonesa, que ela sofreu um acidente grave e a família pediu a intercessão de El Cantari e ela foi curada. Ela viveu o milagre. O milagre é uma coisa que você vive. Ela viveu o milagre e foi curada. Como o senhor Panaca, nome infeliz do cidadão, mas o nome dele é Panaca. E o que acontece? A gente tem que entender pontos importantes. Um deles é a missão da pessoa. Eu digo sempre, ninguém vai antes da hora e nem depois do combinado, mas toda regra tem a sua exceção. E ocorrem acidentes, ok? E às vezes a humanidade ela funciona como um grande relógio, composto por várias engrenagens. E uma peça que falta faz a coisa desandar. Cito sempre o famoso caso Simão Cirineu, que ajudou o Cristo a subir ao Gólgota. Se ele não ajuda o homem, ele tinha morrido antes de subir, ó. E imagina como que existiria o cristianismo hoje, principalmente sem a cruz, porque a cruz tem um simbolismo muito forte. Mas, em todo caso, é a missão. Cada um de nós tem a sua missão e algumas missões são urgentes. Outras a pessoa pode concluir em outras vidas. Ok? Então, tem a questão da missão, tem a questão da fé que a pessoa tinha, a fé principalmente dos parentes que pedem a intercessão. Ah, mas elas pediram por meio de Dom Orione. Não é Deus que cura a pessoa que executa o milagre, sem dúvida. A energia do Buda primordial, a luz primordial, vem de Deus. Mas essa luz, ela é refratada, ela sofre um desvio. É aí que entram os santos, os anjos. Eles entram para ajudar essa luz a chegar na pessoa, porque às vezes a pessoa está encoberta por nuvens negras. O mal quer evitar que o milagre atinja aquela pessoa. E aí é que entram os anjos, eles auxiliam. A gente tem que imaginar sempre a questão, por exemplo, naquele livro, o Caibalion, uma das leis herméticas é a lei da polaridade, ou seja, existem os polos, o bem e o mal, tudo dentro de uma coisa só. E o mal tem a sua forma de agir aqui. A função do mal
é evitar que o bem prospere. E é aí que, nesse ponto é que entram os anjos, os santos, essas entidades. Trabalham. Muitas vezes, o que acontece? Ele fica aqui atuando durante um tempo, claro, ele é chamado, mas a alma dessa pessoa tem que progredir, tem que seguir a sua jornada com uma eternidade. E o que fica aqui muitas vezes é a forma de pensamento dela, a telesma, que é criado pelos fiéis. A fé das pessoas é tanto que essa forma de pensamento, como que a forma de pensamento atua? A pessoa, nós somos seres receptores e emanadores de energia. As pessoas vão emanando essa energia vai se condensando no éter, se condensando até ela adquirir a forma que essas pessoas têm. Do Dom Orione, de Jesus Cristo, aquela figura italiana, falando dos italianos, que figura loira, de olhos azuis, talhe aquilino, e ele continua atuando aqui, já não tem mais alma, mas continua atuando por quê? Porque a energia que as pessoas jogam ali vai se aglutinando, vai se solidificando ao ponto de que se tornar um ser que caminha, que corre, que voa, que pensa, que executa milagres, ou seja, tem poder de executar milagres, ou seja, de desviar a luz divina, ou seja, fazer a refração, desviá-la das nuvens negras e fazê-la atingir a pessoa. E a pessoa, então, ela vivencia a experiência de milagre. Eu não gosto de falar ocorreu um milagre, não. A pessoa vivenciou, isso é uma coisa que a pessoa vivencia, porque é uma alteração que ocorre no corpo dela. Não só no corpo, em outras formas. Se a pessoa escapa de um acidente, caiu naquele avião da Chapecoense, morreu todo mundo, sobreviveram algumas pessoas. Teve um lá que o avião caiu de outro avião também. Sofreu um acidente de trem, não morre. Por quê? Porque tem a missão para cumprir. Existe um milagre. Pô, o anjo dele é fogo, sim, o anjo dele está o defendendo porque ele tem que cumprir essa missão. Às vezes é uma coisa muito urgente. Muito urgente. O mal quer acabar com ele. O mal se manifesta de várias formas, dentre elas o iluminismo. Então, essa é a história de São Orione, São Luís Orione, o pai dos pobres. Pai dos pobres não é aquela coisa de ladrão corrupto, não. O pai dos pobres é porque ele cuida daqueles que são necessitados. Isso é o ensinamento de Cristo. Leve a salvação para quem precisa da salvação. Perguntar por que você anda entre ladrões e prostitutas, porque eles precisam da salvação. Eu não vou levar salvação para quem não precisa, não adianta. Que mérito você vai ter em levar a salvação para quem já está salvo? Então isso é o ensinamento de Cristo que Dom Orione assimilou, colocou em prática. E por aqui eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade. Ó, nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Aí tem o outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester, também. Aí eu falo, pô, ajuda o Cuesta, pô. Eu falei pro camarada aí, o cara gostou da ideia, que falou, pô, mas eu vou comprar um livro só. Eu falei, mas você não... Olha, cara, você não tem uma banca de jornal? Cara, eu joguei um verde. Eu falei, pô, compra uns 10 livros e põe à venda lá. O cara gostou da ideia. Aí, e tem várias obras minhas que podem ser vendidas, comercializadas em bancas, em livrarias, que é a forma de ajudar o Cuesta. Assim, eu posso transmitir essa informação, você vê essa história de Dom Orione tão rica, tão bonita, e pouquíssimas pessoas tiveram acesso a ela. Ok? Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás da sua casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao Apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já ajudar o Cuesta e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link também de
com letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí vamos para a série de programas que eu fiz explicando o milagre, recuperação milagrosa após 26 dias de inconsciência, experiência de quase morte, o cordão de prata, uma recaída iluminista e a mente tem poder sim. Não duvide do poder da mente. Aí tem o contato do Questa para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E tem os links do grupo do Questa no Getter e no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros. Atenção, Denilson, todos os carros. Próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa. De volta para o inferno, no sábado, dia 29 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 29 de agosto de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, de volta para o inferno. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!